Dito esse aspecto, né, que ele aborda, né, e do Homem Nudens, agora começando a entrar na nossa perspectiva dos jogos, eu me lembrei que eu sempre comento aqui sobre o Hideo Kojima, né, que é o criador de Death Stranding, mas muito antes conhecido como o criador do Metal Gear Solid, né? Mas ele ele junto com esse rapaz aqui, ó, o Yoji Shinkawa, eles fundaram a Kojima Productions, né? Eles dois já trabalham há mais de 20 anos e já há muito tempo eles tiveram essa ideia de criar esse personagem que serve para logo da marca, né? Eles chamam de Ludens. O que é o Ludens, né? E aí nesse Exploring Ludens with Yuji Shinkawa, é uma entrevista com o Shinkawa onde ele vai contando como é que foi a criação desse personagem, né? E eles falam algumas coisas muito interessantes sobre esse personagem, porque o Ludens é um ser que ele ele tem uma experiência própria, ele busca, né? Ele é meio um astronauta, meio um guerreiro, meio um knight, né? Um cavaleiro. Então, assim, ele tem características da busca, da aventura, que são características do jogo, né? Característica daquilo que nós nos propomos ao investigar novos mundos. E é muito interessante que eles discutem que eles não queriam colocar uma espada, eles não queriam colocar uma arma, então eles colocaram uma bandeira, né? Como a ideia que nós vamos sempre estar ali buscando novas aventuras, novos lugares, novos mundos. Então é muito interessante. É só uma coisa interessante que esses elementos aqui são elementos que estão relacionados à matemática, computacionais, né? Então, assim, a ideia do videogame aqui e do jogo vamos dizer assim, ela se potencializa no videogame, que passa pelo elemento matemático, né, que é o 01, que são os elementos do hardware, do software, que eles são essenciais para que o jogo ele tome esse potencial que é o videogame, né? E como exemplo, a gente tem, né, aquilo que eu sempre tenho falado, que é o Death Stranding. O Death Stranding, para mim, ele é o primeiro jogo, né, da Hideo, do Kojima, aonde ele consegue trazer essa ideia do jogo, mas o jogo não só como aquele aspecto da disputa, mas o jogo como a investigação de novos mundos, mas sem perder o aspecto do cômico, o aspecto da felicidade, o aspecto do sério e do não sério ao mesmo tempo. Tudo aquilo que acontece dentro de um jogo, vamos dizer assim, mais tradicional, ele tenta trazer, né, para o jogo, para o videogame. É muito engraçado, a gente vê esse personagem aqui que ele é um ventríloco e durante o jogo ele é muito engraçado porque ele não reage fisicamente igual aos outros, ele é um ele tem um aspecto de aquela vamos dizer, uma arte que ela é feita frame por frame, stop motion, né? O personagem ele se movimenta em stop motion. Ele tem, por exemplo, nesse jogo ele coloca elementos aonde ele vai, por exemplo, aqui a gente tem esse monstro aqui que é um dos monstros do jogo, que ele faz referência aos kaiju, que são os monstros tipo Godzilla, que são esses monstros gigantes. Então ele faz muitas referências. O jogo ele tem muito da música, ele tem muito de vários elementos que eles pegam o jogo e transformam num todo de experiência, vamos dizer assim, simbólica, experiência de entretenimento, experiência né, o jogar. É uma experiência, vamos dizer assim, do que ele chama de comprehensive art. Esse termo é um termo muito interessante, e aqui a gente tem algumas definições dele. Vamos lá.
Arte abrangente, né, numa tradução de IA. Refere-se a uma abordagem holística. Holística no sentido, né, é uma visão total da coisa, na criação, educação ou experiência artística, integrando múltiplos elementos, mídias e conceitos, indo além de uma única forma, como na ideia de Gesamtkunstwerk, um negócio assim, eu acho, Gesamtkunstwerk, deve ser alguma coisa assim, deve ser alemão. Obra de arte total, né, a tradução disso, ou na mistura de linguagens artísticas intermédia. Eu não entendi a tradução dele aqui. Não, média, aí seria intermedia. Então, media, né? Para criar uma experiência rica e unificada, focando tanto na habilidade técnica quanto no desenvolvimento criativo e conceitual, seja em currículos educacionais ou projetos artísticos complexos, conceito-chave, é o que ele coloca aqui também. Essa ideia do Comprehensive Art, é uma ideia conceitual que está na criação desse personagem. O Shinkawa até fala que nas conversas que eles tiveram quando eles estavam criando essa figura, o Kojima usou exatamente isso, trazendo o balé como uma experiência que ela tem a música, ela tem a forma do corpo, ela tem a forma do palco, vamos dizer assim, na cenografia, ela tem a roupa, tem inúmeros elementos que estão ali apresentados, que em conjunto eles criam um balé, eles criam a experiência ali do balé. E então vamos lá, para esse outro, né? A gente já falou aqui da Gesamtkunstwerk, não sei falar, conceito alemão, eu falei, era alemão, de uma obra que une diversas formas de arte, música, teatro, artes visuais, visto como a ópera de Wagner ou em performance multimídia. Wagner é muito bom, procurem a respeito. Ele era um louco desvarado, assim, mas a composição dele é fantástica. Intermedia. Gente, eu tô errando isso daqui? Como é que fala esse trem aqui? Enfim, é isso daqui. Termo cunhado por Dick Higgins para descrever a conexão e fusão entre diferentes formas e categorias de arte, uma abordagem interdisciplinar que rejeita a ideia de arte fechada, né? Da arte fechada Bom, aí vamos dizer assim, né? Arte fechada. Aí a gente poderia conceituar como, uma pintura é uma arte fechada. Mas, sinceramente, eu acho isso daqui algo muito, muito, muito problemático, né? Até porque a experiência artística, né? O quadro, por exemplo, ele é o fim de uma jornada. que tem inúmeros elementos também que formam, né? Vamos dizer assim, a pintura, ou seja lá qual for a arte que a gente pode chamar de mais tradicional. Currículo abrangente. Em educação, um currículo de arte que cobre elementos linha, cor, forma. Linha, cor, forma são ditos como os elementos primários e os primeiros, vamos dizer assim, as primeiras coisas que se deve aprender quando a gente está falando ali de artes plásticas, de arte mais formalizada, mais acadêmica, né, em termos do fazer e da análise. Esses três elementos são os três elementos principais. Assim, no design, tudo passa primordialmente por esses elementos. A princípio de design, história de arte, técnicas variadas e para o desenvolvimento holístico do aluno usando recursos diversos, incentivando a criatividade. Eu não precisava ter falado nisso, era só eu ler. Concept art abrangente, desenvolvimento visual completo para projetos de filmes e jogos, onde a arte conceitual cria um universo unificado abrangente, design, personagens, ambientes, narrativa e visual, né? Fora que, quando a gente está pensando em concept art, a gente também, e no ambiente dos jogos, principalmente, a gente está pensando também no aspecto sensível, no aspecto sensorial, na imagem, no som, no próprio controle, não é? Vamos dizer assim, se a gente a gente tem que controlar o personagem. Como é que a gente vai controlar? Como é que são os botões? Qual que é a sequência?
de botões, o que os botões fazem. Isso tudo está relacionado quando a gente está falando de um concept, né? Aí aqui não seria só concept art, seria um concept total do jogo. O que tem, a minha visão, muito do comprehensive art, né? Que é esse conceito básico natural. E aí a gente vai, né, de fato para o jogo, né? Sétima arte mais um, que é essa ideia da oitava arte. Primeiro vamos entender que ideia é essa de sete artes, né? De onde que vem isso daí? A ideia das sete artes nasce de uma construção histórica em camadas, raízes da antiguidade. Os gregos falavam em tekne, deve falar assim, sei lá. Toda habilidade humana criativa, poesia, música, escultura, teatro, não existia um número 7 numa lista fixa. Nesse momento aqui, a arte não existia, né? A gente tinha só esse aspecto da técnica, da criação. A arte é um conceito do renascimento, como eu sempre falo. Na Idade Média, o embrião do número 7 que surge, né? O 7 tem um elemento, dentro do cristianismo, com um elemento de perfeição, o sétimo dia, né? Que foi a criação do mundo. É o modelo educacional do cristão. As sete artes liberais: trivium, gramática, retórica, lógica; quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia, baseado em pensamentos de Agostinho, Boécio e Marciano Capella. Esses são as artes no sentido artístico, mas ciências do conhecimento. Não são artes no sentido artístico, né? Eu acho muito engraçado porque a gente perdeu muito, né, do estudo da gramática, da retórica, da lógica. Eram coisas que até ali na década de, sei lá, 70, 80, a gente tinha aulas específicas desses elementos, e a gente perde isso, sei lá, é algo que eu não consigo entender, porque se a gente for olhar o que faz um cientista, está muito mais ligado a isso daqui do que, vamos dizer assim, certas matérias que a gente vê hoje na escola pública brasileira. Vamos dizer assim, o foco nesses elementos aqui é um foco, e colocando a música, né, junto com as outras artes aqui, é algo essencial para a formação de um indivíduo, vamos dizer, capaz de fazer ciência. Século XVIII até o século XIX, nascimento da lista moderna, né? A classificação que conhecemos hoje como surge com o principal Charles Bateau, será? Eu não sei como é que fala isso. Bateau, ele deve ser francês, né? Filósofo francês. É só ler, Bruno, é só ler. Filósofo francês que reuniu as artes sobre um mesmo conceito estético. Isso aqui não está muito certo, não. As belas artes reduzidas a um só princípio, né? Aí ele coloca pintura, escultura, arquitetura, música, dança, poesia, literatura, né? Num conjunto aqui. E aí depois vem o cinema, né? Que, na verdade, o cinema, ele está colocando como século XX, mas mesmo antes da criação da primeira câmera fotográfica, já existiam experimentações de projeção de projeção e animação que poderia ser, vamos dizer assim, os princípios do cinema. E isso no século XIX mesmo, na metade do século XIX já tinham certos experimentos. Mas enfim, o cinema, né? Aqui coloca-se o cinema por quê? O que acontece com esses 7 elementos aqui, né? Essas 6 primeiras artes aqui. Essas foram as artes que a gente poderia identificar como, vamos dizer assim, por mais que existiam diferentes aspectos em cada uma delas, eram os conceitos que... Nossa, como é que eu vou falar isso? Não eram os conceitos, mas eram, e também não pode ser mídia, eram... Vou tentar roubar eram as áreas de conhecimento
expressivo que, apesar da arquitetura também tinha um aspecto prático, né? Mas eram junto com a escultura, eram as áreas de conhecimento expressivo que poderiam ser definidas e apreciadas na sua completude própria. Ou seja, a música poderia ser escutada, a dança poderia ser dançada ou percebida através, né, da visão. A arquitetura tinha a sua característica própria, a escultura própria e a pintura própria. Então elas poderiam ser apreciadas na sua, né, na sua completude própria. E o cinema, fora o aspecto cultural, né? Porque através dessa característica própria de cada uma delas, elas influenciavam na cultura da sua regionalidade, do seu tempo, à sua forma. E o cinema, querendo ou não, ele foi isso, né? Quando ele nasce ali e até hoje em dia, ele tem essa sua característica própria, né? Quando a imagem, né, que era a fotografia, quando ela toma o movimento, algo novo surge. Aí quando ela ganha o som, né? Porque antigamente eram apenas discos que eram tocados de músicas. Depois que eles vão começar a fazer algum experimento com a coisa, vamos dizer assim, falas e coisa e tal. Mas primeiramente era só a imagem, o movimento e a música que tocava no início do cinema. Mas quando aí toma tudo aquilo que a gente entende por cinema hoje em dia, até mesmo a aplicação do 3D, né, da visão 3D, do cinema 3D, o cinema ele ganha uma completude própria, uma história própria, todo um arcabouço de propriedades que podem definir o cinema como participante dessa ideia das artes assim como, né, separadas e próprias. É claro que quando a gente chega no século, né, na pós-modernidade, na década de 50 ali, 60, a gente tem o conceito que a arte ela perde essas estruturas de, vamos dizer assim, essa solidificação, né, o aspecto fechado que a gente está definindo aqui, no sentido que as artes elas começam uma a caminhar por dentro da outra, vamos dizer assim. A gente começa com as videoartes, a gente começa com a escultura junto com a pintura, uma mescla. Aí a gente tem a arte conceitual, que aí vai juntar todas essas coisas e ao mesmo tempo a gente não vai ver nenhuma delas dentro da arte conceitual. Às vezes, né, a gente chega ao absurdo, a gente vê hoje em dia como artes que é só a pessoa falando sobre a arte, a arte mesmo não existe nenhum tipo de materialidade. Isso existe, tá dentro do jogo, mas é algo que eu pessoalmente acho ridículo. Mas a arte conceitual tem coisas muito boas, muito interessantes. Não é para dizer que toda arte conceitual é uma balela, não. Mas se a gente se permitir colocar essa ideia, né, de conceitos basilares talvez, né, a gente vai definir até o século XX, sendo agregado o cinema como a sétima arte. Tem esse conceito também que vem depois do Ricciotto Canudo, o italiano provavelmente, que traz essa síntese da coisa. E aí vem o meu questionamento se os videogames não seriam essa oitava arte, né? Se os videogames não seria essa nova... vamos voltar só um pouquinho aqui. Uma coisa que pode ser aplicada... Não, deixa eu ver se eu posso falar isso dessa forma. Não posso falar dessa forma. Vou voltar aqui. Bom, uma coisa que acontece no cinema, entre aspas,
mas que nos jogos vai tomar uma potência muito grande, é aquilo que a gente já falou anteriormente sobre o Comprehensive Art. Os jogos, por que primeiramente, na verdade, o jogo ele é pode ser chamado de arte? Vamos lá, vamos seguir o roteiro aqui. Por quê? Por que o jogo seria a oitava arte? Porque o videogame reúne narrativa. Narrativa, a gente pode fazer uma associação com a literatura, a gente pode fazer uma associação com o cinema, a gente pode fazer uma associação com a dança, porque a dança ela também pode contar histórias, a gente pode fazer uma narrativa associação com um elemento histórico, que aí a gente pode colocar, né, na arquitetura. A gente pode... a narrativa é algo que é, vamos dizer assim, um elemento comum nas artes. Por mais que a gente pode falar, por exemplo, da arte abstrata, da arte conceitual, que às vezes não tem uma narrativa própria, não tem uma narrativa, né, início, meio e fim, uma coisa assim, é algo que quando a gente fala em narrativa, está muito associado à arte. Primeiramente à literatura, mas muito a outras também. E aí, o jogo tem imagem e som, né, que é aquilo que a gente já discutiu, que da música, do cinema, e design de arquitetura de mundos, e a interação do jogador, né, aquilo que eu falei, tanto vamos dizer, a interação física, né, do controle, a interação ou do controle ou do corpo se mexendo ali, como a gente tem jogos de Wii, jogos, né, desses de movimento e coisa e tal, quanto à interação também em palavras, a interação que a gente está ganhando e que é própria dos jogos, né? Os jogos, vamos dizer assim, como a gente consegue fazer a associação bem direta se a gente pensar. Se o cinema ele introduz toda a ideia de narrativa, som e imagem, vamos dizer assim, ele faz talvez uma amálgama de todas as outras artes em si, o videogame é o que vai introduzir, além de tudo isso, a ideia da interação. Então, ou seja, é a primeira arte totalmente interativa, a primeira arte que tem o elemento do Comprehensive Art, incluindo, como a gente citou o balé, mas incluindo aqui como se todos nós fôssemos vamos dizer assim, pudéssemos sentir-se na pele de alguém fazendo balé, vamos dizer assim. Então, é a primeira arte totalmente interativa onde o público deixa de ser espectador e participa da criação do sentido. Quem defende essa ideia? Aí a gente tem críticos, filósofos, teóricos desde os anos 80, talvez até antes ali, porque o jogo, ele vamos dizer assim, o videogame, ele já vem até bem antes disso aqui. Por exemplo, junto com, se a gente for pensar, a arte... Nós chegou o gatão preto. Se a gente for pensar que a arte ela é um aspecto, né, ela tem o jogo em si, a gente está falando de, por exemplo, de arte digital ali já na década de 60, né, que são os primeiros experimentos. E eles têm uma característica de jogo muito própria. Esses experimentos da arte digital na década de 60. Mas a gente tem esses teóricos, né, pessoas que estão mais interessadas em trazer, né, para o lado da teoria, para o lado mais acadêmico. E aí eu peguei um texto do Lev Manovich, que eu não conhecia ele, achei um autor muito interessante, que, assim, nenhum desses daqui vai dizer que o jogo é a oitava arte, mas todos eles vão defender elementos do jogo que podem ser, que dão a característica a ele, que nós poderíamos, assim, eu não vou falar que o jogo é a oitava arte, mas eu vou falar que o jogo tem todas as características para ser a oitava arte, a arte do nosso momento, talvez vamos dizer assim. Na verdade, que isso é outra coisa que a gente vai discutir daqui a pouco. Então o Lev Manovich ele traz, tem um site dele, depois vocês podem procurar, tem muitos artigos interessantes sobre vários aspectos, tanto das artes digitais quanto
também algumas questões dos jogos e se a gente pensar na nossa época, onde aquilo que a gente chama até hoje em dia, já tem um conceito para isso, né? Um conceito sociológico que está dentro do nosso aspecto, que é a gamificação de todas as coisas. Tudo hoje em dia, ele parte de um princípio do game, né? Vamos dizer assim. Se a gente abre o Instagram, a gente tem inúmeros elementos ali que estão dentro da ideia do jogo, né? Vamos dizer, você ganha like, a gente usa as expressões que são próprias dos jogos. Então, tem muita coisa interessante no site dele. O texto que eu peguei foi um texto muito interessante, que eu gostei muito, que ele pega para falar sobre a criação de mundos. E nessa criação de mundos, a ideia da interatividade, a ideia da compreensão da pessoa, vamos dizer assim, do jogador se colocar ali e toda a estrutura de se aventurar no jogo, e ele coloca, né, a princípio, a potência que esses dois jogos, mais ou menos da mesma época, ganharam, que foi o Doom, né, de 98 aí, o Myst também, eu acho que é 98, 99, que o Doom ele tinha uma ideia de fases, né? E o Myst ele já tinha essa ideia de criar um mundo próprio onde a gente ia descobrindo as coisas e tudo e tal. Mas esses dois jogos foram que, assim, trouxeram um boom para a sociedade, e não só um boom no sentido, né, de jogar, mas no sentido de criar também. Por exemplo, ele fala nesse artigo sobre a ideia do Doom ser um software que ele não é só o jogo, mas ele é um software onde a pessoa ela pode criar em cima dele. Os próprios desenvolvedores criaram essa ideia de que as pessoas poderiam criar novas fases, novos mapas, poderiam modificar coisas do jogo e criar jogos novos, criar uma nova dimensão para aquilo ali. Isso é algo que é muito interessante, porque traz, vamos dizer assim, a ideia do jogo, vamos dizer assim, do videogame, não só como uma ideia de entretenimento, mas algo que engloba todas as perspectivas, né, do Homo Ludens, do homem que cria essas experiências fantásticas para que ela possa não só ter entretenimento, mas possam ter experiências significativas em suas vidas, né? Esses mundos não são à toa, são mundos de fato que podem ser experimentados e que dialogam com a nossa existência humana, né? E aí ele traz esses dois como sendo esses dois formadores, assim, dois impulsionadores da ideia do videogame como, vamos dizer assim, experiências extremamente culturais, extremamente necessárias não extremamente necessários, porque não é todo mundo que precisa disso, mas que são importantes nas nossas culturas, na nossa sociedade, principalmente atualmente. Só um disclaimer aqui, ele colocou essa curiosidade aqui que vale a pena falar. Por que a gente não fala dessas esses três, vamos dizer assim, esses três sistemas de conhecimento aqui como sendo a oitava arte? Bom, a fotografia, quando ela nasce ali, né, no século XIX, ela fica comparada à pintura. Então, assim, fica esse diálogo. Hoje em dia, a fotografia já passou por inúmeras discussões, inúmeras provas, é uma arte em si própria, mas ela não teve, vamos dizer assim, o aspecto da fotografia não foi tanto, não mudou o mundo tão fortemente como as outras artes que a gente está falando ali mudaram. Vamos dizer assim, esse aspecto da potência de transformação cultural é algo que impacta muito nessa definição, né, de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e agora a oitava arte. E esses outros dois meios aqui são meios de disseminação, muito mais do que... É claro que a gente tem formatações, mas são muito mais meios de disseminação da arte do que exatamente, vamos dizer assim, sistemas de criação próprios, assim.